Olá pessoal, meus alunos do quinto período, terceiro ano de Direito do curso Unisal de Lorena, professor Luiz Flávio na área, agora para tratar com vocês as questões de fixação desta nossa última aula do dia 30 de abril, ok pessoal? Como eu expliquei lá no AVA para vocês, a partir desta aula nós vamos adotar esta nova metodologia de trabalho, tá? Em vez de nós fazermos a correção das questões de fixação através de videoconferência, como fizemos até a aula passada, eu vou trazer para vocês a correção das questões também em vídeo na sequência, da aula. Então nós vamos ter os dois vídeos com o conteúdo, a videoaula gravada. Na sequência nós temos as questões de fixação. Na sequência nós temos um novo vídeo com a correção das questões, que é esse que eu estou gravando agora para vocês, tá certo, pessoal? E antes nós fazíamos isso em videoconferência, mas na semana passada, infelizmente, houve alguns problemas com colegas que tiveram dificuldade de acessar a videoconferência. Aí conversei com o professor Bruno, com alguns colegas. Estamos mudando a forma de fazer a correção, como o vídeo vem dando muito certo, a galera vem gostando e não dá problema de conexão, problema de contato, para o aluno ficar excluído da possibilidade de correção. Então o vídeo tem sido mais seguro e tem sido bastante eficaz nesta proposta. Então estamos agora adotando também o vídeo para a correção das questões, o que não significa que eu não vou estar durante a aula com vocês. Durante toda a aula eu vou estar ali na videoconferência, com a videoconferência ligada, vocês vão responder as questões lá no fórum, tá certo? E tão logo tenham respondido as questões no fórum, vão ver a correção das questões em vídeo e eu vou permanecer o tempo todo ali na videoconferência com o chat acionado. Qualquer dúvida que ainda, mesmo depois do material, dos mapas mentais, das videoaulas, da correção das questões agora em vídeo, as dúvidas que ainda permanecerem, eu estou ali na videoconferência, no chat da videoconferência, à disposição dos alunos. Tá bem, moçada? Então, para não perder tempo, nosso tempo é precioso, vamos lá à primeira questão. O tema da aula passada, nós falamos dessa nossa última aula, hoje, de 30/4, na verdade eu não estou no 30/4, mas nossa aula é 30/4, tá certo, pessoal? A aula é sobre liberdade religiosa e liberdade de exercício profissional. Vamos às questões de fixação. Primeira, pessoal, dessa vez eu utilizei um verdadeiro ou falso, diferentemente do que fiz nas aulas passadas, tá certo? Eu mesclei aqui, coloquei questões de OAB, coloquei questões de concurso público e coloquei algumas questões minhas, que eu mesmo elaborei. Então vamos lá. Primeira, é inviolável a liberdade de consciência e a de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá? Essa é uma questão, pessoal, da OAB 2007, exame unificado, e é uma questão verdadeira, pessoal? A questão, a alternativa praticamente reproduz o texto constitucional, que diz que a liberdade é plena, é inviolável a liberdade de consciência, crença e culto religioso. E ainda protege as liturgias e os locais de culto religioso. Então essa é uma questão tranquila, praticamente reprodução do texto constitucional. E as questões que tratam de liberdade religiosa normalmente são bem letra da lei mesmo, tá certo, pessoal? Não tem grande complexidade. Embora o tema seja muito interessante, nós vimos várias questões relativas à liberdade religiosa, traga bastante discussão, as questões costumam ser bem ali dentro da letra da lei. Segunda alternativa, segunda alternativa, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, do que está tratando esse dispositivo aqui?
está tratando da chamada escusa de consciência, né? Dentro lá do tratamento constitucional à liberdade religiosa, o Constituinte, né, previu a possibilidade, né, da escusa de consciência, que é aquela possibilidade de uma pessoa negar-se a cumprir uma obrigação geral por conta de uma convicção religiosa, política ou filosófica, desde que, em substituição àquela obrigação geral não cumprida, ele cumpra uma prestação alternativa. Tá certo, pessoal? É aquele caso comumente utilizado para os testemunhas de Jeová que não prestam serviço militar, né? Serviço militar, prestação obrigatória, né, a todos os brasileiros do sexo masculino na idade de alistamento. Porém, o testemunha de Jeová, por convicção religiosa, ele não presta o serviço militar. Ok, pessoal? E aí, como fica? Ele se nega a cumprir uma obrigação geral, mas se nega por conta de uma convicção religiosa. Ora, se a Constituição garante a liberdade, né, de consciência religiosa, como que vai acontecer? Como ele vai ser privado, né, de direitos por exercer a sua convicção religiosa? Então a saída do Constituinte foi essa. Olha, sempre que alguém se negar a cumprir uma obrigação geral, né, imposta por lei, em razão de uma convicção religiosa, política ou filosófica, ele deverá, para que não perca nenhum direito, ele deverá cumprir uma prestação, uma obrigação alternativa, tá certo? É justamente isso a escusa de consciência e é justamente isso que está retratado aqui na nossa alternativa B, moçada, que é uma alternativa verdadeira, tá certo, pessoal? Alternativa C, o Brasil, por ser um país laico, não tem religião oficial, tá? Sendo assegurada constitucionalmente a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício de cultos religiosos, né? Mais uma alternativa correta, né, pessoal? Mais uma alternativa perfeita, né? De fato, o Brasil é um país laico, né? É um país laico, leigo ou não confessional, ou seja, um país que não professa uma religião oficial, um país onde questões de Estado e questões religiosas não se misturam, tá certo? Ouvimos muito falar essa semana, né, em questão de Estado e questão de governo, né? Polícia de Estado e polícia de governo, que a Polícia Federal deve estar a serviço do Estado brasileiro, né? E não do governo, e não do poder executivo, né? Ou não da família que ocupa o poder executivo, ok? Essa discussão foi, né, estava aí desde quinta-feira, né, que foi a renúncia do ministro, só se falou disso, questão de Estado, questão de governo, né? Tá? Não se misturam as questões, ok, pessoal? Quando a gente fala também de liberdade religiosa, né, a gente diz que o Brasil é um país leigo, laico ou não confessional, quer dizer, olha, Estado é Estado, religião é religião, e o Estado não interfere na religião e a religião não interfere no Estado, tá? E é justamente por conta dessa neutralidade do Estado brasileiro em relação à religião, né, que decorre esse dispositivo constitucional que trata da inviolabilidade da liberdade de consciência e crença religiosa. Portanto, pessoal, a alternativa C está perfeita. O Brasil é um país laico, não tem religião oficial, é um país neutro no que tange à questão religiosa e justamente por ser assim é que se garante aqui no nosso país o livre exercício, né, de crença e de cultos religiosos. Ok, turma? Tranquilo? Alternativa D. Essa alternativa é do concurso da VUNESP para técnico, no escrevente técnico judiciário do TJSP de 2010 e diz que a Constituição Federal Brasileira impede que haja prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Essa é uma alternativa errada, né, pessoal? É uma alternativa falsa.
equivocada, ok? É justamente o contrário. A Constituição ela garante a possibilidade de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A Constituição ela garante essa possibilidade, que, como vimos lá na nossa videoaula, é muito bem-vinda, né, pessoal? É muito bem-vinda sempre. Ok, pessoal? Então ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza, turma? Tudo legal? Sem perder tempo, vamos lá para a nossa segunda questão. Aqui, segunda questão, fiz de novo no mesmo modelo, verdadeiro ou falso, né? Só que agora tratando de liberdade de exercício profissional, liberdade de profissão. Alternativa A, moçada. A Constituição Federal, ao estabelecer que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, contempla norma dita de eficácia limitada. Essa é uma questão, pessoal, uma alternativa, né, do concurso do Ministério Público do Paraná para promotor de justiça de 2014, concurso grande, né? Concurso para promotor de justiça no estado do Paraná, tá? E é uma alternativa, pessoal, errada, é uma alternativa falsa, né? E aonde está o problema? O problema está justamente aqui, ó. Tá? A alternativa classifica o dispositivo que trata da liberdade de exercício profissional como norma de eficácia limitada, tá? E esse dispositivo não é uma norma constitucional de eficácia limitada, né? Eu cansei de falar, né, pessoal? Esse aqui, inclusive, é o exemplo clássico que a doutrina nos traz de norma constitucional de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada, turma? Norma constitucional de eficácia limitada é aquela que precisa de complementação para produzir efeitos. É aquela que precisa ser complementada por uma lei ou um ato normativo, né, infraconstitucional, para que possa gerar direito subjetivo, para que possa ser invocada. Isso é uma norma de eficácia limitada, tá? E a norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida é uma norma que nasce com plena eficácia. Ela nasce tal qual a norma de eficácia plena, produzindo plenos efeitos. Porém, o próprio Constituinte admite, tá, que uma norma infraconstitucional venha regulamentar a matéria trazida por aquele dispositivo constitucional, reduzindo o seu alcance, né, contendo o seu alcance a sua eficácia. É justamente o que acontece aqui, pessoal. Olha, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até aqui, pessoal, é ampla a liberdade de exercício profissional. Tá certo? É como se fosse uma norma de eficácia plena. Porém, o Constituinte complementa na segunda parte, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, ele está falando assim, olha, o exercício de atividade profissional no Brasil é pleno. Porém, né, qualquer um pode exercer qualquer profissão. Porém, caso o legislador infraconstitucional entenda que é necessário regulamentar determinadas profissões, né, ele poderá fazê-lo, restringindo o alcance da norma constitucional, contendo o alcance da norma constitucional. Daí ela ser chamada norma constitucional de eficácia contida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Continuando aqui, a regra constitucional que preceitua ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma de eficácia, agora sim, contida, que somente será aplicada quando houver regulamentação, né? É norma constitucional de eficácia contida, perfeito, mas olha o problema, que somente será aplicada quando houver regulamentação. Está equivocado também, pessoal. Está errado também. Até aqui, ó, aí vinha perfeito, né? Até falei, agora sim, norma constitucional de eficácia contida, perfeito. Só que vem e diz no final,
que somente será aplicada quando houver regulamentação. Não. A norma que somente é aplicada quando a norma constitucional, que só é aplicada quando há regulamentação, a norma constitucional que só produz eficácia quando há regulamentação, é a norma constitucional de eficácia limitada. A contida não. A contida, pessoal, isso aqui, ó, que a gente acabou de ver, é norma constitucional de eficácia contida. Mas ela é uma norma que gera eficácia imediata, plena eficácia imediata, embora possa vir a ser restringida em parte. Tá certo? Então o dispositivo está perfeito. Olha, para é norma de eficácia contida. Joia. Só que eu tinha que dizer, é norma de eficácia contida, ponto. Tá certo? Ou é norma de eficácia contida porque gera eficácia imediata, podendo ser restringida. Tá? E o que diz a alternativa? É norma de eficácia contida, que somente será aplicada quando houver regulamentação. Não. Ela é aplicada, a norma de eficácia contida tem aplicabilidade imediata. Tá certo? Ela pode sofrer restrições futuras quanto à sua aplicação, mas ela tem aplicabilidade imediata. A norma que só vai poder ser aplicada quando houver regulamentação é a norma constitucional de eficácia limitada. Ok, pessoal? Então aproveitamos aqui a liberdade de exercício profissional para também fazermos uma revisão de eficácia da norma constitucional. Norma constitucional de eficácia plena, que gera eficácia imediata independente de complementação e não pode, né, ser restringida pela atividade do legislador infraconstitucional. Norma constitucional de eficácia contida, né, que é justamente esse caso, gera eficácia imediata, produz eficácia imediata, mas pode ter parte da sua eficácia suprimida, né, pela regulamentação, né, do legislador infraconstitucional, regulamentação futura por parte do legislador infraconstitucional, e norma constitucional de eficácia limitada, ela sim, né, que só vai ter eficácia, aplicabilidade de fato, depois de ser regulamentada. Beleza? Então, é falso, né, e falso. Alternativa C, né, essa não é de concurso, essa aqui concurso também, delegado de polícia, Distrito Federal. Cargão, né, pessoal? Os cargos do Distrito Federal, né, costumam ser muito bons, né? Alternativa C, moçada. Norma legal que venha a estabelecer condições para o exercício de determinada profissão só será constitucional quando a não regulamentação desta profissão representar risco para a sociedade. Pessoal, isso é decisão, né? Falei na aula, na videoaula, isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou, olha, não se deve abusar dessa possibilidade de regulamentação do exercício de atividade profissional. Eu só vou aceitar essa regulamentação, essa restrição, né, ao exercício de uma atividade profissional quando essa restrição, né, ou quando essa atividade profissional, né, se não regulamentada, puder pôr em risco, né, a sociedade. Se a atividade profissional não coloca em risco a sociedade, ela não precisa ser regulamentada. Tá certo? Então o Supremo colocou duas condições para a regulamentação da atividade profissional. Primeiro, que a atividade em questão, se não regulamentada, né, possa vir a gerar um risco para a sociedade. E segundo, que essa regulamentação tenha proporcionalidade, ou seja, ela seja realizada no limite do necessário para o bom exercício profissional, né, que ela não venha restringir, impedir a atuação, né, dos profissionais daquela área, tá bem? Então é razoabilidade, tá certo? Na escolha das atividades que vão ser regulamentadas e proporcionalidade no tamanho, né, no grau de regulamentação dessa atividade. E por fim, essa também foi eu que elaborei, o estabelecimento por lei de restrições ao exercício de determinada profissão poderá ser levado a efeito sempre que o excesso de profissionais no mercado comprometer-lhe o exercício digno, né? Qual é a ideia? Há muitos profissionais de uma determinada profissão, tá? Por conta disso há um natural sucateamento daquela atividade profissional, né? Muita oferta de profissional no mercado.
Nesses casos, seria então possível a administração pública, né, ou ao Poder Legislativo regulamentar o exercício daquela profissão, através de lei, regulamentar o exercício daquela profissão, de modo a diminuir o número de profissionais no mercado, né? Isso também é falso, né, pessoal? Isso está errado, tá? Não é essa a decisão do Supremo. O Supremo falou, a regulamentação precisa de razoabilidade e proporcionalidade. Precisa que a profissão, né, a sua não regulamentação, a não regulamentação daquela atividade profissional, né, que ela coloque em risco a sociedade. Este é o critério para regulamentar ou não uma determinada atividade, e não o excesso de profissionais no mercado, né? Eu não posso utilizar esse poder de regulamentação para criar uma reserva de mercado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, então o que a gente tinha com relação a questões para essa aula, né, de fundamental, é isso daqui. Eu vou encerrando por aqui, beleza, pessoal? Vamos finalizando a aula por aqui, tá? Com essas duas questões. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Bom estudo para todos. Não esqueçam, né, que mesmo durante as questões, eu estou à disposição de vocês lá na videoconferência. Caso tenha alguma dúvida, entra no chat lá da videoconferência, passa para mim, a gente resolve na hora. Tá bem, moçada? Bom estudo para todos, um grande abraço. Fui!